Primeiro, bom final de manhã para todos. Agradecer o Canal Futura, agradecer aqui o SESI, agradecer a Fundação Roberto Marinho, não por me concederem essa oportunidade, mas por darem essa oportunidade para todos nós. Né? Cada vez que a gente pode parar um dia para refletir e aprender e talvez balançar aqui na nossa cabeça tudo que a gente vem acumulando, né, como experiência como educadores, a gente sempre ganha. Né? Professor é um bicho persistente. Né? Ele não desiste, não. Eu sou professora. Eu vim contar um pouco para vocês a minha história. Eu sou professora ainda. Eu tenho aula daqui a pouco à tarde. As crianças estão me esperando. Há 30 anos, em sala de aula. Sou professora por escolha. Sei a importância que tem um professor na vida de uma pessoa, porque, inclusive, tem pesquisa que dizem que muitos professores se tornaram professores por causa de professores especiais que tiveram. Então, a gente sabe muito bem o valor que essas pessoas têm na nossa vida. E, nesse percurso dos meus 30 anos, né, na educação, 15 deles eu compartilhei o meu trabalho com uma oportunidade que eu tive de começar a atuar aqui no Brasil com a área de educação socioemocional. Eu pude fazer parte de uma instituição que leva para as escolas um programa de saúde emocional para crianças. Então, é uma associação pela saúde emocional. Nós estamos falando aqui de cultura de paz e é aqui que a gente vai conectar as coisas. E, viajando pelo Brasil, porque nós trabalhamos muito com a formação de professores, né, como tantos colegas aqui, é bom que a gente tenha muita gente fazendo isso hoje. Viajando pelo Brasil, toda vez que a gente ia falar de saúde emocional nas escolas, com os diretores e professores, né, e apresentávamos a sequência de trabalho, tem um certo momento do trabalho que está lá, a resolução de conflitos. E todo mundo queria pular as 3 primeiras etapas para começar pela resolução de conflitos. E dá para entender. Quem está na sala de aula sabe muito bem por quê. Porque a demanda que a gente tem em sala de aula para lidar com as questões, não só dentro da sala, mesmo na escola como um todo, que transformam a escola num setor de emergência de hospital, né, de pronto-socorro, são enormes. Então, eu não sei nem como é que vocês estão aí tranquilos, porque eu sei que vocês todos são de escolas, ou talvez não estejam tranquilos, estão lá com o WhatsApp. O que está acontecendo agora lá? Né? Será que conseguem se virar sem mim, por enquanto? Né? E realmente é muito difícil. Então, essa questão da resolução de conflitos, ela vem nas escolas como um ruído. É um barulho que você começa o seu dia com a sua promessa de... Né, o seu sonho pedagógico da aula que você vai dar, do dia que você vai viver, mas nada funciona como você prevê. E essa demanda, né, de instrumentos para lidar com isso, ela é gigante. Então, é por isso que, quando a gente chegava nas escolas, todo mundo queria pular logo para a resolução de conflitos. A questão é a seguinte: quando a gente está falando do conflito, ou indo melhor para a violência, né, para a questão da violência, a gente está falando de sintoma. É o barulho. Então, se a gente fizer um paralelo com o modelo da doença, né, a gente está falando de um sintoma, que as coisas não estão bem. A questão é que, se você pensar no sintoma, né, que você está percebendo, quando a gente está falando de briga, quando a gente está falando de violência, essa é a parte que você está vendo, que já se tornou visível. Mas, embaixo disso, ainda tem outras tantas questões. Quando eu fui fazer parte, né, da SEC, eu tinha uma questão como professora, que era: por que alguns alunos, independente do que eu fizesse, eles tinham uma dificuldade muito grande em aprender? Por que alguns alunos, eu olhava, às vezes, com 10 anos de idade, alunos com uma carinha de sofrimento que eu imaginava, mas a infância é para a gente ser feliz. Se eles estão com essa carinha agora, imagina quando enfrentarem o que a gente vai enfrentar, que a gente sabe que a vida adulta vai demandar.
Então, era uma questão muito forte para mim. Trabalhar com as questões socioemocionais me fez entender o que estava acontecendo de outra maneira. Veja, se a gente pensar agora com a ideia de que a violência é resultado da falta de recurso. Falta de recurso interno. Então, veja, a violência está no ambiente porque ela vem de dentro de mim, do meu desequilíbrio. Antes de haver o desequilíbrio de um grupo, há pessoas que não estão conseguindo lidar internamente com as suas questões, com as suas frustrações, com os seus fracassos, com a dificuldade de relacionamento, porque relacionamento, não sei se vocês sabem, né, é muito difícil. Né? Conviver é muito difícil. A questão é, se eu não tenho os meus recursos internos para eu cuidar de mim, como é que eu vou conseguir ainda conviver tranquilamente com os outros? Eu levanto de manhã, enfrento uma situação difícil, sei lá, o celular caiu no chão e quebrou. Essa é uma situação hoje quase mortal para todo mundo. Né? É mortal. Enfrento uma situação difícil, isso me traz um volume de transtornos. Quem trabalha em escola é escravo do tempo. Então, não tem essa de você pensar o que você vai fazer. Você sai com aquilo que você está vivendo. E isso faz com que a gente carregue do nosso dia a dia tudo que a gente vai vivendo de emoção. Alguém parou para pensar no caminho? Como eu estou me sentindo? Deixa eu me tranquilizar? Não dá tempo. Então, essa questão de não olhar para nós mesmos, não cuidarmos de nós mesmos, traz um impacto gigantesco nas relações que nós temos. Muito bem. Vamos seguir no paralelo da ideia, né, da saúde e doença aí. Né? Vejam, vamos pensar na saúde física. Vamos pensar no que é desenvolver saúde emocional usando um paralelo para a saúde física. Quando nós somos pequenos, uma das primeiras coisas que a gente aprende na vida é escovar os dentes. E esse hábito, que é um hábito de saúde física, ninguém discute a importância disso. Você aprende, você usa, você se sente bem, é simples, é rápido, e que benefício tem? Qual é a duração desse benefício de escovar os dentes? De aprender a escovar os dentes? A gente adquire hábitos de saúde, de autocuidado físicos. Tomar banho, comer bem, fazer esportes. E isso fortalece o corpo físico. E como que fica a questão da saúde emocional que nós também precisamos? Então, quais foram os hábitos de saúde emocional que nós aprendemos quando éramos pequenos? Vejam, esse autocuidado, que é tão nítido, tão claro, né? Ninguém discute a importância na área física, agora fica patente que, na área emocional, se a gente não aprender formas de lidarmos com nossa saúde emocional de maneira a preservá-la e a nos fortalecermos, fica muito difícil a gente levar o dia a dia, porque o dia a dia traz muitos desafios. Bom, então, quando a gente está falando de cultura de paz, a gente está falando de recursos para construir a paz no seu dia. Nós fazemos a paz no nosso dia. Como que nós fazemos a paz no nosso dia? Isolando, vamos lá para o meio do mato. É fácil, né? Fica lá. É fácil. Desse jeito é fácil. Vai lá no 25 de março. Então, a paz é uma questão de cultivo interno. Mas, para você poder cultivar a sua paz, você precisa aprender hábitos que te levem a isso. Como professora,
Eu não aprendi nada disso. Não aprendi nada disso. Eu aprendi a didática, a metodologia de ensino, muitas coisas, a teoria da psicologia. Mas quando um aluno meu chorava, porque tinha tirado 9,5 e não 10, eu não sabia olhar para isso como valor, como reconhecimento de que aquela criança está sim frustrada, está sim chateada, porque algo que ela queria não aconteceu. E não é a professora Miriam que tem que dizer com o que ele tem que se incomodar. A professora Miriam tem que compreender que isso é significativo, porque para ele aquilo é importante. E aí eu fui percebendo que um monte de questões que eu podia trabalhar melhor com os meus alunos, eu poderia também compartilhar com colegas. Hoje, a gente sabe, e existem programas que estão nas escolas que são eficazes. Demorou muitos anos para que as escolas pudessem se sensibilizar para essa necessidade de pensar em trazer para dentro da sala de aula momentos em que os alunos aprendem hábitos de saúde emocional. Hoje, na escola que eu trabalho, além da minha tarefa como professora, agora a gente tem uma questão de acompanhamento do socioemocional como um eixo. Nós estamos colocando no currículo uma aula de educação socioemocional que vai discutir todos esses aspectos de ponta a ponta. De ponta a ponta, que eu digo, é da educação infantil ao ensino médio. Todas as semanas. Porque a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a olhar para si. A gente precisa aprender a dar nome ao que sente. Essa é uma habilidade. A gente precisa aprender a parar para respirar e poder pensar melhor antes de agir. E isso é treino, isso é escovar os dentes. Né? Os dentes na área emocional. Ninguém aqui precisou pensar hoje e botar na agenda que precisava escovar os dentes. E tem um impacto social gigantesco se você não escovar. A mesma coisa acontece na saúde emocional. O impacto que a gente está vendo no social vem dessa questão emocional interna. Cuidar de mim antes de sair cuidando dos outros. É o princípio da máscara de oxigênio nos aviões. Cuide de si, aprender a cuidar de si. Então, fazer isso nas escolas, e essa é a minha experiência que eu estou trazendo para vocês, tem sido, no ensino médio, no momento em que a gente para fazer, por exemplo, hoje nós vamos fazer relaxamento, e eles param e agradecem, né? É o que você falou, um passo que você dá, uma ação que você faça com eles. Quando você abre uma roda de escuta, uma roda de diálogo com eles, em que eles podem falar sobre si. Quem escuta o jovem hoje? Quem tem currículo para cumprir, não tem tempo para parar. Então, o professor fica angustiado, mas o professor também sofre, porque ele também está vendo o seu aluno triste. E ele está preocupado com ele. Ele vai com o aluno aqui, para casa. Inclusive, tem estudos hoje já falando sobre a questão do bem-estar dos professores. Muitas pesquisas. Na verdade, tem muitos livros falando sobre o mal-estar docente. Né? Mas a questão é, nós precisamos, com urgência, construir a paz que a gente quer. E construir é abrir espaço na escola. Nós temos aulas de educação física. Ninguém discute a importância. Educação física já ocupou seu espaço e deve permanecer ali. O esporte é essencial, mas se a gente não abrir um caminho para essa questão emocional, fica mais complicado e nós vamos ter que ficar lidando com a consequência dessa não ação, que é exatamente o que a gente tem na área de saúde. Quando a gente não atua,
na promoção da saúde. Quando a gente não fortalece, a gente vai lidar com a consequência da falta de saúde, que é a doença. Então, acho que é isso que eu queria trazer para vocês como experiência e convidar a todos aí à tarde para as oficinas que tem, para que vocês possam conhecer e conversar com as pessoas, porque eu acho que a gente ainda tem um caminho pela frente, mas eu acredito que a gente já está, só o fato de pararmos e estar com o auditório cheio, nós estamos no caminho certo. Então, muito obrigada.